Pessoal, boa noite. Boa noite para todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. Boa noite para todos que estão aí nos acompanhando, aí de suas casas, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. E como é de costume, antes de nós iniciarmos o estudo da temática de hoje, nós vamos fazer uma prece. Nós vamos fechar os olhos, vamos buscar relaxar o corpo e, de certo modo, esquecer o nosso dia que se passou, esquecer as atividades desempenhadas ao longo desta semana, focadas na sua maior parte nos interesses da matéria, e vibrar agora positivamente rumo ao Espírito. Porque todos somos seres espirituais momentaneamente vinculados a um corpo de carne. Todos nós aqui estamos objetivando o crescimento nas lutas do dia a dia. Deus nos oferece a oportunidade, aliás, as oportunidades inúmeras de aprendizado e de redenção. Possamos nessa noite aprender mais um pouco a respeito da vida que nos cerca, de nós mesmos. Possamos deixar de lado aquele pensamento baixo, mesquinho, egoístico, que frequentemente toma conta do nosso pensar, da nossa mente. E que os nossos sentimentos possam se elevar, se engrandecer na temática de hoje. Que Jesus, Mestre Maior, nos abençoe o coração, nos ilumine o pensamento. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, se existe uma coisa que é comum a todos os indivíduos, independente da religião ou da ausência dela, independente do nível socioeconômico, independente da região do planeta onde mora, se é inteligente, se não é tão inteligente, se é santo, se é criminoso, se é ignorante, se é sábio, não importa. Existe um consenso para todos os indivíduos. E esse consenso reside justamente na certeza de que um dia todo mundo vai morrer. A morte é como se fosse aquele denominador comum de todas as pessoas. Por mais que o indivíduo detenha posses materiais, um dia ela irá chegar. Por mais que o indivíduo detenha conhecimentos ou ausência deles, um dia a morte baterá à sua porta. Isso é consenso geral. E esse consenso geral para por aqui. Porque a partir do momento que nós começamos a pensar o que existe depois da morte, inúmeras religiões surgem. Inúmeras filosofias aparecem. Inúmeros indivíduos pensam, inclusive, que depois dela não existe absolutamente mais nada. A pessoa deixa de funcionar em termos orgânicos e físicos e a consciência simplesmente se apaga como se fosse a chama de uma vela soprada. Já outros detêm um conhecimento, nem que seja intuitivo, de que algo surgirá após a morte do corpo. Mas o que é esse algo? Não há consenso. Geral, unânime, longe disso. Sabe-se mais ou menos que existe uma certa felicidade reservada aos bons e sofrimento reservado aos maus. Mas aí vem a pergunta: quais as condições, então, eu devo cumprir a fim de que eu atinja um estado bom e seja feliz? O que eu, ao deixar de fazer,
vai me garantir um estado de sofrimento e de dores após a morte. Então, esse tipo de pensamento também não é consenso geral. Absolutamente não. E isso nós estamos falando das filosofias, estamos falando das religiões. A ciência mesmo, ela, pelo menos na sua maioria, acredita que a consciência, o pensamento, é um simples produto da atividade das nossas células, principalmente das nossas células neuronais. E que, a partir do instante que as células deixam de funcionar, a partir do momento em que os processos bioquímicos que fazem com que o organismo funcione deixem de existir, automaticamente a consciência deixa de existir. Tudo some, tudo desaparece. Um imenso nada, um imenso vazio. Olha só o ponto em que a nossa humanidade se encontra. É óbvio que existem cientistas pesquisadores incansáveis e com uma mentalidade mais aberta, já começam a vislumbrar a possibilidade, e alguns até a certeza, da existência da vida após a morte. Vários deles, aliás, detêm essa absoluta certeza. E nós temos a convicção que o futuro, que não está muito distante, vai demonstrar de maneira inequívoca e patente, através da própria ciência, dos próprios cientistas, na sua maioria hoje materialistas, a certeza de que a vida continua após a morte do corpo físico. Que, aliás, é uma intuição antiquíssima. Se nós formos olhar para o passado, nós vamos perceber que a existência de vida após a morte é um denominador comum para todas as religiões. Até mesmo dentro dos homens das cavernas, em tempos imemoriais, essa intuição já existia. Analisando certas pinturas em cavernas, pinturas rupestres, os cientistas perceberam que aquelas cenas relacionadas à caça, à comida, eram retratadas com cores vivas, enquanto que aquelas cenas relacionadas à morte, retratadas com cores mais escuras. O próprio homem de Neandertal, com carinho, cavava as covas para os seus amigos e parentes que haviam morrido, enfeitando-as, inclusive, com flores, na certeza de que aquele ser não se perdeu para todo sempre. As religiões mais antigas dispunham de um conhecimento mais ou menos aproximado à realidade no que diz respeito à morte. Podemos citar aqui, como exemplo, o Egito Antigo. Os egípcios antigos, eles viviam basicamente pensando na vida após a morte. Existia até mesmo um guia turístico que dava ao indivíduo que iria morrer um conhecimento mais ou menos detalhado da vida depois da morte, o chamado Livro dos Mortos. Para o indivíduo que estava, por exemplo, moribundo, prestes a desencarnar, trechos do Livro dos Mortos eram lidos, objetivando dar àquele indivíduo conhecimento a respeito das prováveis peripécias que iria passar após a morte do seu corpo físico. Eles falavam, por exemplo, nesse livro, de que morto o corpo, surgia o corpo espiritual, ou Ka, ou Ba. E que esse ser espiritual, essa entidade espiritual, passaria por um julgamento. O seu coração, que lá no Egito Antigo era o símbolo dos sentimentos, das emoções, era pesado numa balança. De um lado, num prato, colocava-se o coração do morto. Isso na vida após a morte. E no outro prato, uma pena, proveniente do chapéu de uma deusa chamada Maat. E o coração tinha que ser mais leve que essa pena. O coração sendo mais leve, significava de modo patente e inequívoco que aquele indivíduo foi um bom indivíduo. E a partir daquele momento, ele partiria numa jornada rumo à vida
nos campos de Osíris, o deus da morte. Caso ele não passasse nessa prova, a sua alma seria devorada por um ser com cabeça de jacaré. Isso daí era nada mais, nada menos do que uma ideia que eles tinham a respeito da morte. E, no fundo, a ideia básica é a mesma. A alegria reservada aos bons e o sofrimento reservado aos maus. No próprio Tibete já existia algo parecido, inclusive uma obra com esse mesmo nome, o Livro dos Mortos. Na Grécia Antiga, a mitologia grega falava muito a respeito de deuses e heróis e vida após a morte. Falava-se, por exemplo, que os bons iam para os chamados campos elíseos, principalmente aqueles guerreiros, enquanto que aqueles que eram mais ou menos, ou até mesmo maus, viveriam no submundo, governado pelo deus Hades. E depois de um bom tempo nos campos elíseos ou no submundo, esse indivíduo bebia a água do rio Létis e, esquecendo, reencarnaria. Os mistérios gregos versam muito a respeito de vida após a morte e sobre reencarnação. A Roma Antiga pegou muita coisa da Grécia, justamente trechos também, não somente referentes à própria medicina, como a gente já havia comentado na semana passada, mas também no que diz respeito à vida após a morte e à reencarnação. O judaísmo também detém ideias a respeito de uma vida no pós-morte. Se bem que o que acontece depois da morte não é consenso geral. Há, inclusive, margem a algumas interpretações. E uma delas chama muito a atenção, que é a interpretação que a Cabala nos dá. A Cabala é como se fosse uma interpretação mais mística dos textos judaicos. E a Cabala fala o seguinte, que o indivíduo, quando vem à Terra, ele tem que desempenhar diversas missões, os chamados mitzvots, que são em número de 613. E que se o indivíduo morrer e não tiver desempenhado essas 613 missões, obviamente, depois de um certo tempo, ele voltaria à vida, ele reencarnaria. É o chamado Gilgul Neshamot, ou roda das almas. O judaísmo, portanto, fala a respeito de uma vida após a morte. E fala, inclusive, que o indivíduo pode voltar à vida. O próprio islamismo fala algo muito parecido com aquilo que o catolicismo nos fala, com aquilo que o protestantismo, em algumas vertentes, também fala. Fala a respeito de uma vida no pós-morte, em que o indivíduo ficaria num estado mais ou menos de sono, ou de espera. A partir do momento que surgisse o juízo final, a alma seria julgada por Alá. Julgada, e os bons iriam para o paraíso, e os maus para o inferno. Ideia parecida que o catolicismo tem, ideia parecida com inúmeros ramos do protestantismo detém. Como dá para perceber, nessas passagens rápidas que eu acabei de citar, aquele consenso geral, obviamente, ele não existe. Obviamente, ele deixa de acontecer quando passamos a questionar a respeito disso daí. O que existe depois da morte? Mas se a gente for analisar tudo isso que foi dito, isso, infinitamente, é muito melhor, qualquer que seja o pensamento, do que o chamado ateísmo, ou niilismo. Vocês já pensaram? Já pensaram se realmente tudo se acabasse, tudo se destruísse por ocasião da destruição do corpo físico, da morte do corpo de carne? Já imaginaram e buscaram sentir o desespero de um indivíduo que está se aproximando da morte e tem a nítida convicção de que ele vai apagar para todo sempre no imenso breu, no imenso vazio? Ele pode pensar: de que valeu a minha vida? Para que o esforço em conseguir conhecimento? Para que o esforço em ser um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho? Me esforcei tanto para tantas coisas.
para cair no imenso vazio, para o nada, para o abismo. Isso é desesperador. Não é à toa que esse tipo de pensamento gera um estado imenso e profundo de egoísmo por parte da pessoa. Porque se a pessoa pensa que somente existe a vida enquanto o corpo funciona e depois disso mais nada, necessariamente ele se torna egoísta. Por quê? Porque ele vai querer aproveitar a vida material o máximo possível. Vamos aproveitar o máximo possível, da maneira que for, do jeito que der, a despeito de tudo. Daí a gente vê inúmeros crimes acontecerem, inúmeros desrespeitos à vida humana acontecerem, porque embora muitos detenham um rótulo religioso, vivem como se fossem materialistas. Vivem como se tudo fosse acabar por ocasião da morte física. E aí a gente percebe uma sociedade em luta, em dores e em sofrimentos constantes. Mas imaginemos uma sociedade totalmente materialista. Kardec dá até um exemplo. Lá no livro Céu e Inferno, ele faz um esforço de imaginação e coloca para a gente a seguinte historinha. Imaginemos um povo totalmente materialista e ateísta. E esse povo, certa vez, recebeu a notícia que dali ao espaço de 1 ano, o mundo ia ser destruído. E ninguém ia sobrar vivo. Como será que aquela população iria se comportar dali até 1 ano? Iria respeitar as regras sociais? Iriam respeitar a família do outro? Iriam respeitar as leis do governo? Materialistas? De modo algum. Iam querer aproveitar o máximo possível da sua existência, dos últimos 365 dias de vida. E a vida nessa sociedade ia ser a lei do mais forte, ia ser o caos, ia ser a destruição, ia ser o desrespeito no seu grau máximo. A sorte que os materialistas, por convicção mesmo, são poucos. Muitos daqueles que se dizem materialistas, na verdade, são mais materialistas por falta de coisa melhor. São mais materialistas da boca para fora. Eles têm mais dúvida do que qualquer outra coisa. Tanto que, se você der para essa pessoa um motivo melhor para pensar, óbvio que esse indivíduo vai acatar aquele teu pensamento e vai, pelo menos, passar a cogitar acerca da existência de algo depois da morte do corpo físico. Até aqui, alguém quer fazer alguma observação? Algum comentário? Fala, Thales. Na nossa atualidade, com essa pandemia, nós não teríamos alguém pensando exatamente desse jeito? Exatamente desse jeito. Durante essa pandemia, sim. Então vamos aproveitar o máximo. Sim. E aí eles abrem as portas para a desgraça. Para a desgraça. Quantas pessoas estão adoecendo por conta do medo de morrer, Thales? Não é mesmo? Porque no fundo, o desespero, pelo exemplo que você falou dessa pandemia do coronavírus, o medo, o desespero, tem a sua base aonde? No medo da morte, no medo de morrer. Não é? Porque é o medo de morrer que leva a esse medo insano, a esse desespero avassalador e que gera inúmeras doenças no coração das pessoas. Quantos se suicidaram por conta disso? É um ato inconsciente, levado apenas pelo prazer da vida e aproveitar, talvez, um pouco de tempo que lhe resta. Um pouco de tempo que lhe resta, sim, exatamente. Se ele tivesse consciência, Uhum. não reagiria. Exatamente. Ele iria tomar todas as precauções necessárias, mas iria saber, por convicção, de que a vida, obviamente, não acaba com a morte, né? E aí dá o que para esse indivíduo? Uma calma, uma tranquilidade, um sossego íntimos para encarar as dificuldades da existência. Mas esse processo tudo faz parte da evolução do planeta.
Faz parte da evolução do planeta. Se fosse ao contrário, né, se já tivesse, o pessoal tivesse consciência, por que não acontece? Faz parte da evolução, mas precisava ser desse jeito, né? E olha só, pelas condições nossas, nós estamos num planeta de provas e expiações, mudando para um planeta de regeneração. A condição máxima do indivíduo que está presente no mundo de provas e expiações é a tendência mais para o mal do que para o bem. É mais para o materialismo do que para o espiritualismo. Então, situações como essa, como da pandemia e inúmeras outras situações, servem para realmente despertar a pessoa para o lado espiritualizado da existência. Infelizmente, ainda necessitamos muito da dor para fazer com que a nossa consciência seja despertada. Poderíamos optar por um caminho mais leve, mais tranquilo? Poderíamos. Mas a grande maioria não age assim e não pensa assim. Então vem a necessidade da dor, diz o Emmanuel, que, tirando o poder de Deus, que está em primeiro lugar, a força mais poderosa que faz um indivíduo mudar as suas concepções, o seu pensamento de um modo até rápido, é a dor. Então, uma situação como essa que nós estamos vivendo, serve para dar um chacoalhão para muitas pessoas, para que elas possam, pelo menos, conjecturar a brevidade da existência da carne e a possibilidade da existência de uma vida após a morte. Pelo menos, o objetivo todo é esse daí. Ok? Quando a gente vê essas religiões todas que existem, assim, nossa, mas qual delas é a verdadeira, né? Porque a gente viu aí tantos pensamentos diferentes a respeito de uma mesma temática. O grande problema foi que a maioria das religiões, elas não cresceram passo a passo com a ciência, passo a passo com o progresso material. Se a religião, as religiões, elas avançassem na mesma proporção do avanço científico e intelectual, não haveria incrédulos. Não surgiriam pessoas ateias. O grande problema foi que, quando, pelo menos as religiões principais, que nós temos conhecimento, foram concebidas, elas foram concebidas como verdades absolutas e imutáveis. Elas não podiam mudar. Mas o que acontece? A ciência cresceu, a ciência evoluiu, a ciência avançou. E as pessoas, muitas delas, começaram a questionar. Poxa, será que isso que me foi ensinado e me foi passado realmente condiz com a verdade? A razão, a lógica e o bom senso estão de acordo com os princípios religiosos que me foram passados? Daí, para a descrença, vai um passo. Por isso e Kardec coloca aqui, nos dias de hoje, talvez um crescente movimento de pessoas descrentes com as religiões. Por quê? Porque o pensamento não aceita muita coisa. O pensamento não aceita, por exemplo, a ideia de que Deus é bom, justo e misericordioso, mas que lança o indivíduo que errou, nem que seja por ignorância, para o inferno eterno. Cadê a bondade aqui? Onde a justiça aí? Então, aquele que pensa e raciocina, automaticamente descrê daquilo que as religiões, pelo menos as religiões tradicionais, nos mostram, nos passam. Coube ao Espiritismo colocar, nas palavras aqui de Allan Kardec, um dique, uma barreira para o aumento dessa incredulidade. Por quê? Porque a doutrina espírita oferece um alimento mais substancioso para aquele que não se limita a crer, mas para aquela pessoa que quer compreender os mecanismos da vida. E o que acontece com a sua existência? Será que vai realmente existir depois que a morte do corpo físico vai acontecer? Kardec chega a falar até mais. Chega a nos dizer que, com o passar do tempo, essa ideia da vida após a morte que a doutrina espírita nos passa, vai ser um consenso geral de todas as religiões. E que isso vai ser um passo imenso para a tolerância religiosa,
em primeiro lugar, para que num futuro haja a unificação das crenças, a unificação das religiões. Quando ele fala isso, é claro que ele está olhando bem mais para frente. Que é uma coisa que nos dias de hoje a gente não consegue vislumbrar, né? Não consegue enxergar as diversas religiões unidas numa mesma crença do que existe após a morte. Isso não dá para a gente entender. Mas o futuro vai chegar por força da própria evolução. Exatamente. Aí você fala assim, o político que é corrupto e que rouba, tem uma religião. Quase todos têm, não é? O assassino, né? O ladrão, o estuprador, se você for perguntar para ele uma crença, tenho certeza que muitos têm. Aliás, no presídio está cheio de gente batizada. Não é verdade? Porque o que leva essas pessoas a cometer essas atrocidades, essas insanidades todas, sendo que eles têm uma religião? É porque a vida futura não é apresentada para essas pessoas de modo bastante nítido, de modo bastante claro. Sobra sempre um grande espaço para dúvida. Será que existe mesmo vida depois da morte? Mas como? Como que é um indivíduo que sobrevive à morte? Que jeito que ele é? É uma luz? É uma faísca? É um átomo? Quer dizer, como que você consegue fixar o seu pensamento numa pessoa que já desencarnou, numa pessoa que já morreu dessa forma? Não tem como. Se te apresentam uma vida depois da morte, no meio assim de nuvens, ou sofrendo os temores assim das chamas do inferno, dentro de um caldeirão com enxofre fervente, isso não bate com a sua razão. Quer dizer, entre acreditar nisso e acreditar na matéria, que é palpável, é preferível acreditar na matéria. Por isso que, a despeito do rótulo religioso de milhões, muitos vivem como se fossem materialistas. Essa é a grande verdade. Se você vai falar de morte para essas pessoas, é um imenso tabu. Numa roda assim de conhecidos e de amigos, experimenta comentar a respeito da morte para você ver o que acontece. O mal-estar que você causa. Muitos não querem nem ouvir falar, como se ela não fosse chegar, como se ela não fosse acontecer. É a certeza, é o consenso geral de todos, que um dia vai acontecer. Kardec nos coloca aqui sobre as causas do temor da morte. Olha que coisa interessante, ele diz que uma das causas do temor da morte, interessante, ó, é a sabedoria de Deus. Causa do temor da morte? A primeira sabedoria de Deus? Como assim? Olha o que o codificador do Espiritismo nos fala aqui. Ele fala o seguinte, que o temor da morte está muito ligado ao instinto de conservação. E que é necessário que esse temor aconteça enquanto o indivíduo ainda não tem uma ideia bastante nítida do que é a vida depois da morte. E das condições que ele tem que cumprir aqui na Terra para alcançar um bom lugar do lado de lá. Como assim? Explica melhor. Kardec tem razão, como sempre. Imagina você. Imagine que você tenha certeza de que existe vida depois da morte. Mas você não sabe direito quais são as condições que você tem que cumprir para atingir esse estado bom. Você não sabe, por exemplo, que você tem que fazer o bem. Você não sabe que você tem que ajudar o próximo. Você não sabe que você tem que ser desapegado aos bens materiais para atingir um bom lugar do lado de lá. E aí, quando a dor e o sofrimento se deparam na tua vida, o que você pensa? Eu sei que existe vida depois da morte. Deixa eu dar um tiro aqui na minha cabeça, enfiar uma faca aqui no meu coração, que eu vou continuar vivo mesmo. Aí eu escapo do sofrimento da terra. Está vendo? Enquanto as convicções não estiverem perfeitamente assentadas, perfeitamente
adequadas àquilo que é real, o medo da morte vai existir sempre. A partir do instante que o indivíduo vai tendo uma ideia cada vez mais nítida do que é a vida depois da morte, o medo de morrer vai diminuindo paulatinamente, sem a pessoa menosprezar o presente. Por quê? Porque nós sabemos a importância que é agir bem no presente para termos uma boa condição de vida no futuro. Nós que somos espíritas, temos convicção da existência da vida depois da morte. Mas nós sabemos que a nossa situação boa ou má do lado de lá depende do que a gente está fazendo aqui agora. Não depende nem tanto da nossa crença, mas da nossa ação, da nossa conduta. Porque se assim não fosse, bastaria um suicídio coletivo para a gente se livrar das dores da terra, as dores da matéria. Eu sei que existe vida depois da morte mesmo. Eu passar por uma vida com medo de assalto, com medo de uma doença mais séria, com medo de perder meus bens materiais, com medo de passar pelo sofrimento da perda de um ente querido. Eu não quero passar por nada disso. Vou tirar minha vida, porque eu sei que eu vou continuar vivo do lado de lá. Não é? E olha que tem um ou outro, obviamente, que não é espírita, que pode pensar dessa forma, pode pensar dessa maneira. Há casos de indivíduos que, em desespero pela perda de um ente querido, tiram a própria vida, objetivando se reunir com seu ente querido no pós-morte. Conseguem? Não conseguem. Porque se conseguisse, seria um prêmio para essa pessoa. E fica apartado, separado do seu ente querido, vidas até, porque não soube ser resignado. Então é interessante que esse medo da morte diminua à medida que nós vamos ganhando em conscientização. Aí nós vamos começar a desenvolver paciência, tranquilidade, para suportar as dificuldades da terra, as dores desse mundo. E todos nós passamos por problemas, não passamos? Todos nós passamos por dificuldades, não é? A doutrina nos fala o quê? Se acalma, se tranquiliza. Isso é passageiro, isso é momentâneo. Dali a pouco você vai voltar para o lado de lá, de onde você veio, aliás. Busque aprender com as dificuldades, busque crescer com os desafios, busque amadurecer com o sofrimento. Porque, bem agindo aqui, você garante um estado de felicidade futura. É o que a doutrina nos mostra. Uma outra causa de medo da morte é como que a vida no pós-morte nos é apresentada. Gente, a ideia do inferno e do purgatório são terríveis. Já imaginaram? Vocês já imaginaram você? Já imaginou você, de repente, indo para o inferno depois que morre? Você ardendo num caldeirão fervente, cheio de capetinha te cutucando com tridente? E não adianta você se arrepender. Não adianta. Porque o arrependimento no inferno não tem valor nenhum. Você está condenado lá para toda a eternidade. Que ideia tétrica. Que coisa terrível. Não é à toa que o pessoal aí, na sua maioria, que acredita no inferno, não quer falar da morte. Porque a consciência pesa, né? Eles pensam assim, não, eu não sou tão bom para ir no céu. Podia garantir pelo menos o purgatório, né? Mas existe uma chancezinha de eu ir para o inferno. Por isso que eles não querem pensar na vida após a morte. Por isso que eles não querem pensar na morte em si. Medo. Olha como que o negócio nos é apresentado. O próprio purgatório. Você fica lá, numa espécie de limbo, né? Nem no inferno, nem no céu, sem depender, inclusive, das tuas próprias forças. Você fica na dependência de que as pessoas lá da terra rezem pela tua alma, que só assim que você vai sair do purgatório e passar para o céu. Só assim.
Você não depende das tuas forças, você depende da prece dos outros. E nesse mundo egoísta, quem que vai pensar na tua alma? Não é? Ah, mas eu fui para o céu. Gente, com todo respeito, mas que perspectiva de céu é essa? Você fica por toda a eternidade absorto ali, contemplando as belezas do céu, sem fazer absolutamente nada, por toda a eternidade. Kardec é até um pouco irônico no livro Céu e Inferno, ele fala o seguinte: não é à toa que as imagens dos santos são apresentadas com ar de tédio. E é mesmo, né? Você já viu alguma imagem assim religiosa? Poxa, com todo respeito, gente, apresentada com um sorriso, feliz, radiante, é tudo com ar de tédio. Porque deve ser um tédio mesmo. Você ficar a eternidade toda sem fazer rigorosamente nada, tocando harpa. As guitarras seria melhor. Mas por que a harpa? Porque na Idade Média, um instrumento que mais aproximava-se, né, daquilo que eles achavam, da perfeição, da linguagem dos anjos, era a harpa. E por que o inferno queima? Porque na Idade Média, a pior tortura era morrer pelo fogo. Não é? Por isso que se fala das chamas do inferno. Porque se a pior tortura aqui é o fogo, obviamente no inferno a pior vai ser o fogo também. Pois é, mais ou menos por aí. E aí a gente vê a seguinte coisa também. Por que no céu não se faz absolutamente nada? O que os nobres da época medieval faziam? Nada. Então, se os nobres da época medieval não faziam nada, e era o máximo ser nobre, obviamente, se um sujeito alcançasse o céu, ele também não ia fazer rigorosamente nada. Então, olha só, a perspectiva que nos foi apresentada, e nos foi apresentada durante séculos. Uma coisa como essa. Não é à toa que a gente ainda tem muito medo de morrer, né? Não é à toa que mesmo nós que somos espíritas, quando um parente, um ente querido morre, a gente sofre horrores. A gente entra num estado de luto, mesmo sabendo que a pessoa continua viva, mesmo sabendo que você vai poder se comunicar com essa pessoa, mesmo sabendo que fora do teu corpo você pode se encontrar com ela. Por que a gente sofre tanto? É porque essas ideias ainda não estão devidamente sedimentadas em nós. É porque existe aí todo um passado secular de que a morte é um castigo pela desobediência de Adão. Que você está sofrendo as consequências desse castigo. E que a morte é uma coisa ruim. Como que a morte nos é apresentada? Como é que é um velório? Como que é um velório? O caixão, o corpo, as pessoas com roupa escura, óculos escuros, chorando, né? Dor, lágrimas, sofrimento, em muitos casos, desespero, revolta. Você vai no velório, é esse o impacto, em muitos, a maioria, um ou outro que foge a essa regra geral. Como que a morte nos é simbolizada? Uma caveira, com roupa preta e capuz, com uma foice. Que imagem tétrica, que imagem medonha. A Dona Morte, inclusive nas histórias em quadrinhos, é apresentada desse jeito. E olha que nas histórias em quadrinhos ela é sorridente ainda. Ela é até simpática. Mas dá medo. Então, se você for juntar tudo isso daí... tem outra coisa que ele fala. A falta de acesso que você tem às pessoas que já morreram. É como se um verdadeiro abismo intransponível, de repente, se erguesse, surgisse. Teu pai morreu, você não pode se comunicar com ele. Teu filho morreu, idem. Mas depois que eu morrer eu vou me encontrar com ele. Será? E se você for para o inferno e ele está no céu? E aí que você não vai se encontrar nunca mesmo com ele. Aliás, será que o coração de uma mãe ficaria tranquilo estando ela no céu e o seu filho ardendo no inferno? Será que uma mãe ou um pai carinhosos e amorosos não preferiam renunciar ao céu para ficar abraçado com o filho no inferno?
Será? Por isso que muitos que começam a questionar, a pensar, começam a negar essa história da vida no pós-morte. E começam a tender para a descrença e da descrença para o materialismo. Que esse sim é perigoso. Esse sim é terrível. Esse destrói e corrói a pessoa por dentro. É uma verdadeira chaga da nossa sociedade. Daniel, não seria tudo isso que a gente está vivendo? Com tanta informação sobre tudo que está acontecendo, e ainda assim as pessoas acham que Exato. podem se aglomerar, se O que acontece, o que existe é justamente isso daí. É aquilo que a gente comentou. Embora a grande maioria tenha um rótulo religioso na testa, tem uma conduta materialista. Tem. Porque basta aproximar a morte para essa pessoa ficar desesperada. Mas por que isso surge? Porque o conhecimento que as religiões tradicionais fornecem a essa pessoa não estão de acordo com o pensamento atual, científico. Não estão de acordo e não progrediram com o progresso intelectual do planeta. Então, isso não alimenta, não preenche o vazio da pessoa. E ela busca o quê? Aquilo que é palpável para ela. Entre algo que é possível e nebuloso e algo que é material, e você vê e enxerga, você vai para aquilo que é algo material. Por isso que a nossa sociedade está do jeito que está nos dias de hoje. Essa loucura, né? Cada um por si, eu tenho que conseguir crescer realmente na vida, a despeito do sofrimento dos outros, ganhar mais, ter mais, comprar mais. Quer dizer, poxa, para quê? Para que tudo isso? Tu vai deixar tudo aqui depois que morrer? Não é? Não teve colocar as pessoas para pensar nessa relação do velório, porque a pessoa que morre com Covid já não pode ter, né, o mesmo, né, tem uma restrição agora de horário, tudo. Então, as pessoas pensarem que ali, e as pessoas se desesperam para despedir daquele corpo, para despedir, e aí olhar com esse olhar que não é aquele corpo, né, não é esse ritual. Exato. Exato. É aquilo que a gente estava comentando. Tudo tem a sua razão de ser. Né? Momentos de maior dor, de maior desespero, normalmente impelem um indivíduo a repensar atitudes. Nada se perde. Né? Mas para isso acontecer, a pessoa tem que ter o olhos de ver. Ela tem que realmente buscar aprender com a dor que ela está passando, com aquilo que ela está sentindo. Voltando um pouquinho, você disse que a unificação das crenças vai demorar. Vai. Ela seria necessária. Agora, dois de regeneração antes, ou ela só será possível depois? Não, essa unificação das religiões, ela vai ser uma consequência de um mundo de regeneração. Será a consequência. Por quê? Vai ser necessário com que os habitantes de um mundo de regeneração, e os habitantes de um mundo de regeneração, eles já são mais espiritualizados, tenham essa visão do que seja a vida depois da morte. Então, tudo vai começar através daí. Né? Vai chegar um momento em que a ciência vai descobrir o mundo espiritual. Entendeu? Através de equipamentos mesmo. Científicos, tudo mais, tal. Quando isso acontecer, não vai ter saída. Não vai ter. Aqueles que negam a vida depois da morte vão ser obrigados a dar o braço a torcer. Né? E aquelas religiões que apresentam uma visão distorcida da vida depois da morte vão ser obrigadas a mudar as suas convicções. Né? E todas vão convergir lentamente para o pensamento que a doutrina espírita nos mostra. Daniel, você não gosta muito de dados, não, mas desde 2050 começa a ter um movimento mais vertical. Diz o Divaldo que o processo de regeneração mesmo vai ser... Nós já estamos no período de transição, né? Lentamente. Mais radical. Né? Mas ele diz que a partir de 2047 ou 2052, não sei as duas datas ali, já vai ser o início da grande era da regeneração. Já vai dar uma acelerada boa. Né? Então, essas convulsões que nós estamos passando, em termos sociais, são perfeitamente naturais. Eu até estava ouvindo um vídeo ontem
assistindo um vídeo do Divaldo mesmo falando, passei até para o grupo do centro. Ele falando das erupções vulcânicas. Ele citando Etna, lá na Itália. Dizendo o seguinte, que essas erupções elas servem justamente para poder diminuir a temperatura do planeta e aos poucos promover uma verticalização do eixo da Terra. A fim de que haja o quê? No futuro, um clima mais ameno, mais equilibrado e mais estável para todos os habitantes da Terra. Ou seja, teremos mais pandemias por aí. Ou seja, nós vamos passar por momentos de mais dificuldade, não tenhamos dúvida. Porque isso faz parte do processo natural de transição. O indivíduo que está entrando na adolescência, ele passa por problemas vários. Porque ele está saindo de uma fase que ele é criança, ele vai para uma fase em que ele é adulto. Nesse meio tempo tem a adolescência, que é aquele período complicado, porque ele não é criança nem adulto, né? Em que inúmeras revoltas surgem, que inúmeras dúvidas aparecem. É uma fase difícil. A nossa Terra está passando por uma fase semelhante a essa. Está saindo de um nível inferior para um nível melhorado. E estamos nesse nível de transição. Aliás, Kardec fala que o mundo de regeneração é um mundo de transição. Então, quando a gente fala planeta de regeneração, é um planeta de transição. De provas e expiações para mundo feliz. Nesse meio termo, existe a regeneração. Ou seja, vai chão ainda. Mas como todos nós somos imortais, obviamente vamos passar por tudo isso e venceremos. Certo. Um ou outro aí fala. Um ou outro não, até bastante comum. Daniel não tem medo de morrer não. Mas eu tenho medo da dor da morte. Será que dói morrer? Será que a gente sofre? Que jeito que é? Será que é uma pontada? Será que é um desmaio? O que a pessoa passa? Responder essa pergunta, a ciência não responde. Por quê? A ciência se detém no limiar da matéria. Para por ali. As religiões tradicionais não conhecem as relações entre espírito e corpo físico. Então, elas também não nos dão a devida resposta para essas perguntas. O Espiritismo dá. E por que o Espiritismo nos dá? Porque é a doutrina que nos dá o conhecimento certinho a respeito da natureza da alma. É a doutrina que nos explica a respeito de um corpo que nós temos, que é o chamado corpo espiritual, que rege as relações espírito-corpo físico. E mais importante, aqueles que já morreram, através da mediunidade, vêm nos informar acerca daquilo que eles sentiram no momento da morte. Por isso que o Espiritismo está num passo além. Por quê? Todas as outras religiões e todas as filosofias, elas são baseadas em informações meio nebulosas, em observações sem muita base, muito achismo, enquanto que a doutrina ela é baseada em fatos. Porque são os próprios indivíduos que morreram que vêm nos falar a respeito daquilo que eles sentiram no momento que eles desencarnaram. O que o Espiritismo nos fala? Fala o seguinte: quando nós estamos encarnados, o nosso corpo espiritual está ligado ao nosso corpo físico por laços magnéticos. Magnetismo, energia. Molécula por molécula, átomo a átomo. E que a morte orgânica nada mais é do que quando o corpo físico deixa de funcionar. E nos fala mais, a extinção da vida orgânica leva à separação da alma, em consequência do rompimento do laço que os une. Que essa separação é paulatina, é progressiva, é átomo se separando de átomo, molécula do perispírito se separando de molécula do corpo físico. E a dor na alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato e do nível de dificuldade do rompimento. Então, olha só,
Nosso corpo perispiritual está entrelaçado com o nosso corpo físico. Quando o corpo físico morre, vai acontecer um desprendimento progressivo do nosso corpo perispiritual. Dói ou não dói? Depende. Depende muito da força que une o corpo espiritual ao corpo de carne. Isso é fundamental. Kardec nos coloca 4 situações extremas. Ele fala o seguinte: imaginemos, se no momento da extinção da vida, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma não sentiria nada. Acontece casos como esse? Acontece. Pessoas extremamente espiritualizadas. Que, aliás, o desprendimento já vai acontecendo enquanto o indivíduo está encarnado. Como elas são muito espiritualizadas, os laços que unem o corpo perispiritual ao corpo físico são muito leves, são muito frágeis. Então, há casos em que a vida orgânica ainda está presente, mas o espírito já separou. E esse indivíduo, inclusive, ele pode acompanhar conscientemente a morte no seu próprio corpo físico. O seu corpo físico está lá deitado no leito do hospital ou na sua casa, e ele já está lá em pleno corpo perispiritual, felizão da vida, consciente, acompanhando as últimas batidas do coração. O último respirar do corpo físico. Que beleza, né? Ah, seria bom se a gente passasse por isso, né? Sem dor, sem sofrimento, sem perturbação nenhuma. Sem nenhum obsessor para nos esperar. Porque deve ser terrível, né? De repente você desencarna, cheio de obsessor te esperando. Agora é a nossa vez. Vem com a gente. Já imaginaram? Pois é. Bom, esse é um ponto. Um outro momento. Se no momento da extinção da vida orgânica, a coesão perispírito-corpo físico estiver no auge, ocorre uma ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Se no momento da extinção a ligação é fraca, essa ruptura se faz com facilidade e a alma pouco sofre. Agora tem um outro extremo, que é quando o corpo morre, mas o perispírito ainda permanece ligado durante dias, semanas, meses no cadáver. E nesse caso, o indivíduo pode sentir o processo de decomposição do seu próprio corpo físico. Casos como esse acontecem naqueles indivíduos que levam uma vida extremamente materializada ou aqueles que cometeram suicídio. Não todos que cometeram suicídio. Não todos, mas muitos. Porque a extinção da vida ali, orgânica, foi feita ali de improviso. De inopino, aliás. Os laços que unem corpo físico e corpo perispiritual estão no auge. O indivíduo levou uma vida extremamente materialista. E aí que está o negócio. Quanto mais a gente tiver amor à matéria, mais a gente se aferra a ela. Há casos de indivíduos que se suicidam e acompanham as dores da autópsia. Já imaginaram isso? Ou acompanham os vermes decompondo o seu próprio corpo físico. Já buscaram imaginar esse tipo de coisa? Que tortura, que sofrimento, que coisa terrível. Eu acho que se alguém tiver intenção em suicidar, nós temos a obrigação moral de falar isso para essa pessoa. Mesmo que a pessoa não acredite, mas pelo menos abalar um pouquinho, você vai abalar a cabeça dessa pessoa. Porque o sofrimento deles do lado de lá é horrendo. É óbvio que isso não acontece em todos os casos de suicídio, porque há agravantes, como há atenuantes. Mas existe, sim, em muitas situações, algo como isso. Terrível.
ficar ligado aos despojos materiais. E as obras espíritas nos esclarecem isso. Falam que, inclusive, o tônus vital, a energia vital que está em excesso naquele corpo, naquele organismo perispiritual, é sugada por espíritos vampirizadores, que exaurem o indivíduo de vitalidade, exaurem a pessoa. Isso tudo não é uma criação da imaginação, não, mas são relatos provenientes de via mediúnica, passados por indivíduos que sofreram esse tipo de coisa, essa problemática toda. Então, cuidado com a maneira que nós estamos levando a nossa vida. Kardec nos coloca ainda o seguinte, que a morte natural, ela acontece pela extinção gradual das forças vitais. Uma morte natural é aquela que acontece através da velhice ou através da doença. Tá? As energias do corpo vão esvaindo e automaticamente a pessoa já vai se desprendendo. Então, se você pegar um adolescente, está no auge a ligação perispírito corpo físico. Se você pegar um indivíduo de mais idade, com seus 85, 90 anos, a ligação perispírito corpo físico está bem fraquinha. Então, um indivíduo que desencarna em pleno vigor das forças físicas é um desencarne mais complicado. O indivíduo que desencarna uma idade muito avançada é um desencarne mais facilitado. Se você for levar sob o ponto de vista, sob a ótica da vitalidade da pessoa. Mas há casos de pessoas que mesmo assim, mesmo num caso de doença, mesmo no caso de velhice, ainda se aferram ao corpo físico e retardam o próprio desencarne. Retardam o desencarne por dias, semanas e até meses. Tamanho medo que elas têm da morte e do que vai acontecer depois da morte. Um exemplo, vamos supor que o indivíduo esteja programado para desencarnar agora. Está numa idade muito avançada, né? Está programado para desencarnar hoje, mas o medo que ele tem de morrer faz com que ele fique aferrado ao corpo físico, ligado ao corpo físico. Ele pode prolongar a agonia dele por dias a fio, semanas até, um sofrimento totalmente desnecessário, causado pelo quê? Pela falta de conhecimento do que é a vida depois da morte. E que existe vida depois da morte, que é o mais importante. Isso num caso de morte natural. Agora, no caso de morte violenta, é todo um raciocínio diferente. Assassinato, suicídio, acidente. A desmaterialização ali, aliás, o rompimento da ligação perispírito corpo físico só acontece depois que o corpo morre. Então, durante um bom tempo, que pode ser mais ou menos prolongado, a pessoa ainda permanece ligada ao corpo de carne, depois de um acidente, depois de um assassinato, depois de um suicídio. Quanto tempo, Daniel? Varia muito. Varia muito de acordo com o grau de conhecimento que a pessoa tem. Varia muito de acordo com a conduta mais ou menos espiritualizada que a pessoa tinha quando ainda estava encarnada. E aí que nós chegamos numa lei, que quanto mais lento é o desprendimento, maior o sofrimento. E quanto a maior rapidez ou menor, está em razão do adiantamento moral do espírito. Quanto mais o indivíduo é aprimorado em termos espirituais, menos ele está ligado ao seu corpo físico. Obviamente, menos ele vai sofrer. Todos querem uma boa morte. Todos desejam isso. Mas poucos se preparam. Como que eu vou me preparar? Você se prepara em vida. Você se prepara fragilizando os laços que unem o teu corpo perispiritual ao teu corpo físico,
Poxa, como é que eu vou fragilizar os laços que unem meu corpo perispiritual ao meu corpo físico? Você vai se espiritualizar. Que jeito que é isso? Diminuir o apego à matéria. Ser mais tolerante. Ser mais paciente. Exercitar a humildade. Enfim, ser uma pessoa de um bom nível espiritual. À medida que nós vamos nos espiritualizando, automaticamente os laços que unem corpo físico ao corpo perispiritual vão ficando mais tênues. Vai chegar o momento do teu desencarne, vai ser tranquilo. Vai ser a semelhança de você abrir a portinha de uma gaiola e o pássaro que está ali preso vai escapar com a maior tranquilidade, com a maior facilidade. Então, tudo está na dependência da nossa conduta enquanto ainda estamos encarnados. Uma criança que está sendo gerada com aborto, ela não teve uma vida para se fazer, uma conduta. Como é que acontece com uma criança que estava no útero e foi abortada, né? É preciso a gente ver o seguinte, que os laços que unem aquele corpo perispiritual minúsculo com aquele corpo físico ainda em formação não estão devidamente solidificados, fortalecidos. Então, para essa criança ser retirada daquele corpo físico que ainda estava em formação, é mais fácil. Há espíritos encarregados dessa tarefa. Agora, se o futuro reencarnante pressentir que a mãe está abortando, e aquele aborto não é aborto natural espontâneo não, aquele aborto consciente, né? E ele desenvolver raiva, ódio, ele fica apegado ao próprio organismo perispiritual da mãe, gerando um processo complicado, obsessivo, que pode durar longa data, longo termo. Então a doutrina espírita nos dá esse conhecimento da vida espiritual. Nos dá esse conhecimento da importância que é nós vivermos bem para desencarnarmos bem. Olha só, esse instante de pandemia que nós estamos passando. Como que o espírita deve se comportar frente a isso daí? Com a maior tranquilidade, com a maior estabilidade interior. Ele vai abandonar e deixar de lado tudo aquilo que a ciência está recomendando? Claro que não. Mas ele não vai se desesperar. Ele vai ser, inclusive, um motivo de exemplo para aqueles que estão ao redor dele. Porque caso a morte chegue e ele passe dessa para uma outra realidade, ele vai saber que ele vai continuar vivo. Porque a vida permanece e a vida continua. Sobre tudo isso que a gente comentou, alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. Pegando o exemplo do Paulo, a criança foi Abortada. abortada, aí ela se vincula ao espírito da mãe, que iria ser a mãe dela. E numa próxima gestação, ele já pode pegar o embalo e realmente nascer? Eu nunca vi caso como esse, né? A mãe aborta, obviamente, o corpinho físico foi embora, mas o espírito que está ali em miniatura, por ódio, por raiva, fica ali apegado ao útero perispiritual da mulher. Isso é fato, isso acontece. Agora, numa futura gravidez daquela mulher, aquele espírito pode ser aproveitado ali? Eu nunca vi nada disso, Antônio Carlos. Nunca vi nada disso. Pode ser que isso aconteça? Existe uma chance realmente sim disso acontecer. Mas é mais comum o seguinte fato. Ele está vinculado ali ao útero perispiritual da mulher que abortou, e isso, com o tempo, ocasionar distonias e processos de desequilíbrios energéticos vários na região genital, provocando doenças várias, seja no útero, seja nos ovários, que vai dificultar, inclusive, o quê? A própria gravidez.
Né? Então, é até mais comum isso acontecer. Agora, isso que você acabou de falar para mim é realmente uma novidade, né? Mas, raciocinando, pode ser que aconteça. Não tem caso de obsessão que quando a mulher fica grávida, acaba porque o obsessor reencarna? Porque o obsessor reencarna. Pode, então. Se você for levar em consideração isso daí, não tenha dúvida. Né? E é mesmo, né? Às vezes a mulher melhora, né? Às vezes, menininha era complicada, era perturbada, adolescente foi uma adolescente perturbada, e aí engravidou, de repente, melhorou. Porque o obsessor reencarnou. Né? Que coisa bonita que é a vida, não? Quer dizer, a mulher vai receber nos braços aquele indivíduo que era o algoz dela. Não, de volta conta alguns casos nesse sentido. Vários. Depois o gênero de tormentos serão outros, né? Mas não vai ser mais o tormento obsessivo. Né? Talvez será uma obsessão de encarnado para encarnado. Né? Tira de desencarnado para encarnado, passa de encarnado para encarnado. Por isso que Jesus fala que os maiores inimigos estão dentro da tua própria casa. Pode ser, porque o Instituto Família serve para isso também. Dentro dele existem aquelas almas que te são afins, e você se uniu a elas para poder progredirem juntos, mas também tem aquelas almas com as quais você teve entreveros no passado, dificuldades, problemas. E você não vai resolver problemas com essa pessoa, você reencarnando aqui no Brasil e o outro na Finlândia. Você vai resolver os problemas, os dois estando pertinho, de preferência dormindo embaixo do mesmo teto. Tem que ter essa ligação. Daí, os grandes problemas que a gente observa nas famílias. Muitas famílias. É pai que não gosta de filho, é mãe que não se dá bem com a filha, são irmãos assim que se odeiam, que se detestam. Vai ver o passado desse pessoal todo lá. E por que eles estão todos juntos? A reencarnação explica tudo. Dá lógica, sentido à vida e como dá. Então, o caso que o Ricardo falou, do espírito, que Sim. seria encarnada naquela condição, se ela teria chance de encarnar na próxima gestação. Quando há concepção, já não tinha planejado lá aquele espírito? Boa pergunta. Boa pergunta. Antes de haver a concepção, né, o espermatozoide se unir com o óvulo, né, já não tinha um planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório acontece uma boa parte dos casos. Agora, existem muitos casos que não acontece esse planejamento reencarnatório. Acontece o seguinte, no momento ali que acontece a concepção, a energia gerada ali funciona como um atrativo ou como um imã que vai prender aquele espírito obsessor. Sem planejamento reencarnatório nenhum. Por força simplesmente de uma lei de atração. E esse espírito obsessor, ele pode às vezes tentar fugir, escapar de todas as maneiras daquele laço magnético que se formou ali. E à medida que a gestação ela vai se desencadeando, vai se desenvolvendo, o corpinho físico vai ficando cada vez mais aprimorado, esse laço magnético vai ficando cada vez mais fortalecido e o futuro reencarnante cada vez mais entorpecido. Até que de repente, tchum, ele dorme. E quando ele acorda já está dentro de um corpinho desse tamanho assim, chorando de fome ou de cólica. Já reencarnou. E não queria. Ele queria ficar obsessor, né? Mas já reencarnou. Aqueles casos de gravidez que ocorrem no carnaval, nos bares, em regiões assim. Exato, né? Em muitos casos de gravidez sem planejamento, não estou falando todos, gente, porque há muitas exceções. O que existe é isso aí, né? Vamos supor 2 indivíduos viciados em drogas. 2 indivíduos, homem e mulher viciados em droga. Existe o quê? Acoplados a esses 2, vários espíritos obsessores que se aproveitam das drogas também, né? E se esses 2 têm um relacionamento sexual e a moça engravida, você pode ter certeza que há uma grande probabilidade de um dos espíritos vampirizadores ali ser o futuro filho. E não é à toa que depois que aquela criança nasce, cresce, ela tem uma tendência para a droga. Por quê? Porque antes era um espírito vampirizador. Não tem nada errado, né? E vai ser o quê? Às vezes uma fonte de dor, de tormento, de sofrimento para os pais.
nada está errado, né? Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão e tudo se encaixa. Já chegou na nossa hora. Semana que vem vai ter mais. Trouxe até o livro para ler, acabei nem lendo nada. Fechando os olhos e agradecendo a Deus essa oportunidade fantástica que nós estamos tendo para falar a respeito da vida. Sim, da vida, porque nós sabemos que a morte, segundo aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, é simplesmente uma passagem, é simplesmente a abertura de uma porta, onde nós saímos de uma realidade e passamos para outra realidade. A vida prossegue sempre. Aliás, a vida é uma única coisa só. Não é à toa que está na Bíblia que ao homem é dado viver uma só vez. E é verdade. A vida é uma única coisa só. É que ela se apresenta sob modalidades diferentes. Uma hora dentro da carne, outra hora fora da carne. E que bom que nós temos agora, hoje, essa convicção da existência de uma realidade no plano espiritual. Que bom que nós sabemos que aqueles indivíduos que são nossos entes queridos, que são os nossos amores, que desencarnaram, permanecem vivos, estão atuantes, estão livres, talvez, das amarras de um corpo deficitário, doente e limitado, e que se encontram, talvez, ao nosso lado, nos ajudando, nos inspirando, nos intuindo coisas positivas e coisas elevadas. Que bom que a doutrina espírita nos mostra acerca das cidades do mundo espiritual, falando que aquele jovem que desencarnou vítima de um acidente de carro permanece vivo e pode continuar os seus estudos, o seu aprimoramento do lado de lá. Que mostra que a vida é atividade, progresso e crescimento incessantes, que a grande inutilidade dos céus não existe, porque se Deus continua a trabalhar até hoje, quem somos nós para ficarmos à toa? Aliás, quanto mais o indivíduo cresce, mais ele é ativo. Quanto mais ele é inferior, mais ele é inativo. Com base nesse pensamento, com base nessas ideias, na convicção da transitoriedade da existência na carne, nós vamos agradecer sempre a Deus pela vida que temos, a Deus pelos desafios que vivemos e pelo presente que estamos recebendo, que é ter tanto conhecimento que embasa as nossas condutas. Que assim seja, graças a Deus.